Queridos irmãos e irmãs, esse vídeo tem a finalidade de esclarecer e de tentar formar consciência para os nossos irmãos e irmãs que vamos votar todos nesse próximo dia 15. Semana passada nós fizemos uma live toda voltada para a dimensão política. E essa dimensão política ela é inerente à pessoa humana. Por isso eu quero continuar, e agora não em forma de live, mas em forma de vídeo, para que todos possam ter acesso a esse material de forma mais tranquila. Você pode, você pode ter acesso a ele pelo YouTube, aonde estará, pelas páginas minhas nas redes sociais, tanto na página da paróquia como a minha página pessoal, tudo isso estará disponível lá. Para a gente poder pensar a política, mas não apenas em votar nesse ou naquele, mas em votar bem. E começamos semana passada na live apresentando esse material que a nossa arquidiocese disponibiliza para todos nós, padres e todos nós leigos, e que a gente possa ter acesso a ele. Um material rico que é formado em 3 partes. A primeira parte é o sistema político brasileiro apresentado, o que é a democracia, o que é a política, o que é a cidadania, a importância do voto, os poderes e suas competências, a competência do Ministério Público, a estrutura política dos municípios, quem pode ser candidato nas eleições municipais. A segunda parte desse documento, esse texto, fala sobre a igreja e a política. Fala da campanha da fraternidade, da CNBB, a igreja, política e as questões sociais, responsabilidade na escolha dos candidatos, voz da igreja diante da corrupção, ética e política e leis criadas com o apoio da igreja. Nós sabemos que várias leis que nós temos aí foram criadas com o apoio da igreja. E a terceira parte versa sobre as eleições municipais de 2020, a cultura da polarização, a importância de estar bem informado, um cuidado muito especial com as fake news, as regras para as eleições de 2020, o dinheiro para as campanhas eleitorais, a função do prefeito e também a do vereador, dizer não e denunciar a corrupção eleitoral, cuidado com a propaganda eleitoral na igreja, a gente não pode fazer propaganda, como acompanhar e cobrar os candidatos. E nós vamos tratar desse assunto agora, vamos pensar a eleição municipal já a partir da voz da igreja diante da corrupção. O que diz o Papa Francisco sobre esse tema tão latente aqui, especialmente para nós brasileiros? O Papa Francisco usa uma expressão assim: olha, corrupção, esta praga apodrecida da sociedade, é um pecado grave que brada aos céus porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com a sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde de nós, que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma teimosia do pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. Então essa fala do Papa Francisco nos abre para nós a nossa conversa de hoje sobre a questão política,
que a igreja pensa sobre isso. E ele continua: estas fortes palavras do Papa Francisco mostram que o cristão e a corrupção são como água e óleo. Não se misturam. A corrupção não é uma atitude somente do político. Se você for conivente com atitudes como aceitar favores de candidatos ou mesmo vender seu voto, está sendo tão corrupto quanto ele, além de estar cometendo um crime eleitoral. Então, a primeira coisa, quando chegar alguém na sua casa ou te encontrar em algum lugar e disser assim: vote em mim que eu te dou esse valor, vote em mim porque eu te dou esse emprego, isso aqui, minha gente, é corrupção. Há um corruptor e há um que se deixa corromper. Então, o cristão católico e o cristão de maneira geral, a pessoa humana, ela não pode de jeito nenhum votar na pessoa porque ela te ofereceu isso. Ela te ofereceu isso. E olha o que diz: o Código Eleitoral determina até 4 anos de prisão, não somente para candidatos que oferecem dinheiro ou bens em troca de votos, mas também para o eleitor que recebe dinheiro ou qualquer outra vantagem. Veja, a pessoa que se deixa corromper, se a justiça flagrar ela pode pegar até 4 anos de prisão. O corruptor, aquele que vai dar o dinheiro, oferece o dinheiro para a pessoa, ele também pode pegar até 4 anos de prisão. Veja o problema da compra de votos. Então, não venda o seu voto, de jeito nenhum. Você tem a liberdade de escolher. Isso aqui nos leva direto para um outro ponto importante da nossa conversa de hoje, que é a ética na política. E a gente precisa entrar muito seriamente nesse problema aqui da ética. O que é uma ética na vida pública ou na vida política? Então vamos aqui ao que diz a nossa cartilha sobre política que nós estamos apresentando. Eu estou falando não por mim, mas eu estou falando que a igreja pensa sobre tudo isso, tá? Eu não estou falando do meu ponto de vista pessoal, que isso aqui é o que menos importa. O que mais importa é aquilo que a igreja pensa a respeito da política. E se você é um católico, e se você pensa em eleger alguém nesse pleito que está às vésperas, pense em tudo isso. A palavra, a política, é inseparável da ética. E pensada nas suas relações desde a antiguidade pelos pensadores lá atrás. Aristóteles, Platão, os primeiros pensadores, esses grandes homens que pensaram a política. Se você quer saber sobre política, leia a política aristotélica, leia o pensamento de Platão sobre política, porque ali estão as bases todas de uma política pensada, não é? Para o povo. Então vamos lá. A palavra ética vem do grego étnicos, que significa modo de ser. Então aqui nós já temos uma coisa importante. A ética é um modo de ser, um comportamento. Busca compreender as relações humanas na sociedade. Ou seja, reúne elementos, isso aqui é o que diz a ética, tá? Reúne elementos capazes de compreender o comportamento do homem perante a coletividade. Então vou repetir isso aqui de novo para que fique muito claro para nós. A palavra ética vem do grego que significa um modo de ser, um comportamento.
ela busca compreender as relações humanas na sociedade, ou seja, reúne elementos capazes de compreender o comportamento do homem perante a coletividade. Então, isso quer dizer que a ética é esse modo de ser da pessoa dentro de um coletivo, né? Dentro de um coletivo, dentro da coletividade. A política, no pensamento filosófico clássico, vem do termo grego politeia, que por sua vez deriva de polis, cidade, e tem como função primordial compreender as atividades humanas, a administração pública, comandar o Estado e o conjunto de cidadãos. Opa, olha que coisa interessante. Tem como função primordial compreender as atividades humanas, né, a política. Tem outra função, a administração pública, comandar o Estado e o conjunto de cidadãos. Por isso, a política deve ter como fundamentação última o bem comum. Se ela tem como fundamento a administração pública, ela tem como fim último o bem comum de todos os cidadãos. O bem comum de todos os cidadãos. Por isso, atitudes e ações éticas são fundamentais para o bom desempenho dos eleitos para a gestão pública. Os eleitos para a gestão pública, eles têm de ter uma ética, que é justamente esse modo de ser, esse comportamento dentro de uma sociedade. Que tipo de comportamento? Não é? Então, olha só, atitudes e ações éticas são fundamentais para o bom desempenho dos eleitos para a gestão pública. Isso aqui é muito claro para nós, não é? Por isso, sabendo que a ética e política são indissociáveis, o fim último das ações políticas deve ser, preste atenção, o fim último da ação política deve ser a felicidade e o bem-estar do cidadão. O fim último de toda a ação política é o bem-estar e a felicidade do cidadão. Mesmo sabendo que a política busca o bem comum e a ética é uma atitude individual, uma e outra deve estar intrinsecamente ligada. Porque se o cidadão político ele não cuida do bem comum, é porque ele não tem ética pessoal. Porque a ética é pessoal, não é? Nesse modo de ser, de uma pessoa ser dentro de uma sociedade. Parece que a política ela é um ser para o outro. Filosoficamente falando, a política ela é um ser para o outro. Por isso que não dá para administrar para mim. Eu não administro para mim, eu administro para o outro. Como eu não sou padre para mim, eu sou padre para o outro, então eu sou político para o outro. E quando a gente fala político para o outro, é para o todo. Veja, numa cidade onde você foi eleito, sei lá, onde o prefeito, nesse caso nosso aqui, o prefeito foi eleito com 55% do total de votos válidos, né? Ele foi eleito com essa quantidade de votos válidos. Vamos pensar numa cidade de 50 mil habitantes. O candidato eleito, ele teve 26 mil, 30 mil votos. Mas a cidade tem 50 mil, 60 mil pessoas. Ele não vai administrar só para 30 mil, ele vai administrar para 60 mil. Isso aqui é ético.
porque senão ele está administrando para um pequeno grupo e foge daquilo que a política é. A política é para o bem comum. É um ser para o outro. Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornam-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque, ao revelar raízes cada vez mais alastradas e profundas. Se você se afasta, se o candidato se afasta, ou ainda se o eleito se afasta do bem comum, aqui ele entra no campo da corrupção, tranquilamente. Se afastando do bem comum, ele entra no campo da corrupção. E aqui eu gostaria, junto com o nosso texto, apresentar um quadro das coisas que a igreja ajudou a criar, as leis que a igreja ajudou a criar. Primeira dela foi contra a corrupção eleitoral, é a Lei 9.840 de 99. Foi um projeto de iniciativa popular liderado pela Comissão Brasileira de Justiça, da CNBB. Várias entidades apoiaram e ajudaram a CBJP a conseguir mais de 1 milhão de assinaturas para levar o projeto à Câmara dos Deputados. A lei foi aprovada em tempo recorde e foi considerada um grande marco da mobilização popular. Essa lei determinou o acréscimo do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, que possibilitou a cassação do registro ou do diploma e a aplicação de multa de aproximadamente R$100 mil aos mandatos que praticaram compra de votos. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é uma beleza. Porque antes dessa lei, havia quase que uma coisa meio libera geral. Então a pessoa comprava o voto, mas não tinha uma lei mais rigorosa. A lei existia, claro, mas o rigor dessa lei, agora ela foi chegando, nos lugares. Aí você vai vendo gente sendo presa, gente sendo caçada, gente sendo condenada por improbidade administrativa, tudo por causa de uma lei. A outra lei, tão importante quanto, e essa aqui, ela deu um avanço, ela foi um avanço muito grande na legislação eleitoral no Brasil, que é a Lei de Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Essa Lei de Ficha Limpa, que tem 10 anos de vida, ela é maravilhosa. Olha que legal. Um projeto de lei proposto pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com participação direta da CNBB, da Caritas e da OAB Nacional, para tornar inelegíveis por 8 anos políticos envolvidos em casos de corrupção. Essa iniciativa popular reuniu cerca de 1.300.000 assinaturas, lá em 2010. Que coisa maravilhosa foi essa lei, que precisa ser mais ainda, melhor ainda aplicada, porque ainda tem muitos agentes públicos vivendo da corrupção. Mas foi um avanço muito grande, muito grande. Então, se você, preste atenção, se você é eleitor e você vai lá no site do TSE e viu que o seu candidato tem processos por improbidade administrativa, aí você vai lá ler o processo. Aí você lê o processo todo. É claro que tem algumas considerações em processos judiciais que são de difícil leitura, mas de modo geral a gente compreende as bases que estão lá, que estão colocadas lá. Normalmente aparece em negrito: ação civil pública protocolada pelo Ministério Público do Estado tal, na data tal,
registrada sob a lei número tal, 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 isso aqui. E cita o nome do protolado, como eles chamam, né? Aquela pessoa que foi indiciada, cita o nome dele e diz o crime que ele cometeu: improbidade administrativa, corrupção passiva, corrupção ativa, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tudo isso aqui faz com que eu comece a pensar em quem eu vou votar. Então, quando você for votar, preste atenção, quando você for votar, você é simpatizante de um candidato X. E aí você vai e diz assim: eu precisava ver, né, algumas coisas sobre a vida desse rapaz. Então, eu quero pesquisar a vida dele, aí eu vou, ele é candidato, e eu preciso dar uma olhada na ficha dele. Então, eu vou dar uma olhada na ficha da pessoa, eu preciso ver, seja ele vereador, seja ele do cargo majoritário. Então, eu preciso pesquisar. E aonde eu pesquiso, padre? Então, a gente tem os locais, né? Então, tem um local muito legal que a gente pode pesquisar. Ao fim dessa nossa fala, a gente vai mostrar para você aonde a gente achar. Espera aí que já estou procurando para nós. Aí a gente vai achar. Preste atenção. O nome do site é Divulga Cande Contas. Você vai lá, preste atenção, para ver se o fulano é ficha limpa. Divulga Cande Contas, tudo junto. Aí você vai lá e clica no Divulga Cande Contas. Aí vai abrir o mapa do Brasil e por região. Preste atenção, estou ensinando direitinho para você ver. Aí você vai abrir por região. Aí você quer na região onde eu estou, aqui no Sudeste. No Sudeste vai aparecer os 4 estados: Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí você vai clicar no estado que você quiser. Vamos pensar que eu vou pesquisar em Minas. Aí vai aparecer candidatos. Você vai digitar, clicar em cima. Aí vai aparecer o estado de Minas Gerais. Vai aparecer o estado de Minas Gerais, aí vai dizer assim: pesquise o município. Aí você vai pesquisar o município. Digitou o município de Minas, eu vou digitar Belo Horizonte. Belo Horizonte. E vai aparecer todos os candidatos. Todos que estão lá que são candidatos lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Se o candidato está apto para concorrer, vai aparecer deferido. Ou seja, o tribunal deu autorização para que ele pudesse concorrer. Se o candidato tem algum problema, no caso de Minas Gerais, nenhum candidato está indeferido ou deferido com recurso. Se quando ele foi registrar a candidatura dele no tribunal, ele tiver com algum processo, aí o tribunal vai indeferir, porque não pode ser um candidato ficha suja. Este candidato recorreu e o tribunal disse que ele vai poder concorrer, mas com recurso.
Ou seja, o fulano tem um problema judicial e esse candidato ele não pode concorrer livremente, ele tem um problema jurídico. Em qualquer momento ele pode ser cassado. Ele pode levar a eleição, mas ele corre o risco de não comandar a sua cidade, tá bom? Então, isso aqui fica muito claro para nós. Então, você vai consultar, né? Aparecem os mapas de cada região nossa do Brasil, né? E tem todas as ferramentas, né, que você precisa para isso aqui. Isso aqui, minha gente, é coisa muito boa. Você não pode concorrer, votar em alguém que está com a sua candidatura sob júdice, não é? Ela está deferida com recurso, ou seja, ele tem processo. Ele é um ficha suja, né? Depois a igreja diz para nós o seguinte, olha que legal. Nas últimas eleições municipais de 2016, com base na lei de ficha limpa, a Justiça Eleitoral barrou, sabe quantas candidaturas no país? 2.329 candidaturas, com base na lei de ficha limpa, em 2016. Na prática, alterou a Lei Complementar 64/90, Lei das Inelegibilidades, para aumentar, a lei de ficha limpa, né? Para aumentar a inelegibilidade dos fichas sujas, de 3 para 8 anos. Antes era 3 anos, agora são 8